No programa de hoje a gente vai te convencer a querer os comerciais de cigarro de volta. Não acredita? Fica até o final. Ricardinho, explica melhor essa história aí do cigarro. Que história é essa, pesado, Ricardinho? Pesado nada, cara. Comercial bom. Fala pra gente aí. O som de Winger. Winger. Miles Away. Muito bom, né? Esse comercial de 1980... Eu não peguei, 80 alguma coisa 88, mesmo. 89, se eu não me engano. Enfim. Comercial bom, né? Pode falar, era maneiro. Tirando a boa, polêmica do música cigarro boa, e tal, eram músicas legais, né? Encorajador, né? Bem é. encorajador. O que eu acho engraçado é o seguinte, né? Hollywood tinha muito disso. Comercial de cigarro, mas era o cara surfando, era o cara no jet ski. Saradão, né? Sarado. Será que você é o É. cara que fuma ali muito, realmente é assim? Será que ele tem Com esse certeza fôlego não. pra nadar, pra mergulhar? O negócio Tem é meio fôlego louco, pra né? nada, né? Tem Um atleta, né? O negócio é louco. Mas e aí, vamos lá, Ricardo? Vamos falar. No final a gente vai convencer você a querer os comerciais de volta, mas a gente vai voltar a falar isso no final. Então fica pra você prestar atenção e entender por que a gente quer os comerciais de volta. Primeiro eu queria dar um abraço pro meu amigo Wilson, que ele que tá sempre comentando nossos vídeos, e ele que sugeriu aí pra gente esse tema do comercial de cigarro, que realmente é um tema legal, né? Legal. Tem muito Abraço, muito Wilson. comercial aí bacana. Então vamos lá. Além dos comerciais, né, clássicos que a gente conhece aí, a década de 40, 50, 60, 70, o pessoal não tinha muito essa noção, né, de que o cigarro fazia tanto mal. As pessoas não tinham esse conhecimento, né? Porque você vê que até esse anúncio que eu coloquei aí tá indicando que médicos fumam mais cigarros da marca Camel do que qualquer outro tipo de cigarro, né? Então, quer dizer, tinha médico, entre aspas, fazendo comercial de cigarro, porque não tinham essa ideia de que o cigarro era algo que fazia tão mal, era tão prejudicial à saúde igual a gente tem hoje, né? E principalmente nessa época que era um charme, né? Tem isso, associado a isso. Associado a isso. Eu vi uma matéria na época que, tipo assim, era um charme a pessoa fumar, né, nessa época, tipo, o pessoal de terno, as mulheres bem vestidas, os homens bem vestidos, e o cigarro, era um charme. Era o toque especial na roupa ali e na posição até social, às vezes. Tem esses filmes noir hoje, né? O pessoal sempre fumando, detetive sempre fumando, cara, e tem todo aquele charme. Se você parar pra fazer um comparativo, quando teve realmente várias ações, né, publicitárias contra o cigarro, Sim. né? Na maioria dos filmes, você vê que pararam de colocar o cigarro. Sim. Meio que deu uma sumida nos filmes nacionais, né? E de uns tempos pra cá voltou assim, mas assim, voltou com muita pressão mesmo. Peaky Blinders. Peaky Blinders. O cara ele fuma toda hora. Até o ator, ele fez um relato que aquela fumaça tava fazendo mal pra ele. Aquela série Mad Men. Que é Tudo se passa em época antiga. Direto, os caras acendem um cigarro atrás do outro, cara. Mas é muita coisa. Quase toda a cena dele no Peaky Blinders, ele vai no cigarrinho, todo. Cillian Murphy, o principal? Do Oppenheimer. Do Oppenheimer. Então, e você vê que isso também é algo que, assim, hoje a gente vê, mas hoje tem uma consciência, porque é o cara adulto e tal, fumando. Porque antigamente não tinha isso. Eu revi esses dias A Cilada para Roger Rabbit. Filme, né, infantil e tal, da Disney. E esse filme se passa na década de 40, 39, 40 e pouco ali. Sim. E nesse filme, mas ele foi feito ali na década de 90, né, 90 e pouco.
final de 89, início de 90. Tem criança fumando no filme. Criança fumando. Quer dizer, como se na década de 40 fosse normal criança fumar. Mas é aquela pegada do exemplo. Exatamente. Né? Até contei a história pro Ricardinho aqui em off, né? Que meu pai era motorista de ônibus, ele é aposentado e fumava muito. E uma certa vez ele tava fumando na porta de casa e ele jogava, né, o restinho do cigarro assim num canto, na parede de trás, né? A famosa guimba. A famosa guimba do cigarro. Aí, certo dia, né, ele tava me procurando e eu não lembro dessa história, minha mãe que me conta. Eu tava atrás da parede imitando meu pai. Um exemplo. Olha só. Então, tipo assim, eu via ele fazendo e falava, deve ser legal. Mas eu não tinha, né, consciência. Eu não lembro da cena, mas minha mãe me conta isso. Aí depois disso ele parou de fumar. Mas então você tu é o ex-adicto. Você já fumou, cara? Não fumei. Nunca. Ricardinho já fumou? Também não. Só cigarrinho de chocolate? Só esse a gente vai falar. Eu também nunca quis. Não me chama atenção esse negócio. Tu já? Já fumei outras coisas também no meu passado. Esse não tem anúncio ainda. Não tinha anúncio. Não, hoje pior não, que tem, pior que tem. Hoje é verdade. Pior que tem. Mas assim, não recomendo pra ninguém. Não, lógico. Mas também quando eu fumei, cigarro foi... Outro nunca foi assim de... Eu fumei umas 2 ou 3 vezes, eu acho. Eu nunca Me botei fez na boca. mal. Engraçado, fazia mal. Eu peguei um ranço de cigarro. É nojento, né, cara? O cheiro é horrível. O dedo da pessoa amarelado, aí o dente, é horrível. Eu vou te contar uma aqui. Há muito tempo, até falei aqui nos bastidores, contar pro pessoal. Desculpa. Quando eu morava no Rio ainda, né, e trabalhava na área de TI, eu fui atender um cliente lá em Copacabana, né, uma agência de turismo. E eu peguei um computador lá para fazer uma revisão e tal. Quando eu fui entrar na sala, né, que me indicaram lá, eu fui lá no cliente, abri a porta lá, tudo bom. Quando eu entrei, 4 caras lá numa sala, né, um pouco menor que essa daqui, né, com o ar ligado, os 4 fumando. Rapaz, que cheiro horrível. E eu não conseguia ficar ali dentro, acabei levando o computador do rapaz pro conserto, né, lá pra empresa. Só de abrir aquilo ali, a placa, a mãe do computador, ela era amarela, ela tava esverdeada com uma gosma. Nossa. E eu passava assim, o dedo não saía. Quando eu passei assim, onde ficava a parte do parafuso, não eu podia estragar a placa-mãe, passei um pouquinho assim com a chave, aquela gosma assim, mas saindo um pedaço ali. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, imagina o que não faz um organismo, um organismo de uma pessoa. E aí depois você vai vendo, né, como é um pulmão de um fumante e tal. A minha sogra fumava muito, de uma hora para outra ela parou. O meu irmão fumava, aí quando uma pessoa conhecida dele, muito ligada, muito perto da família, da esposa dele e tal, de um dia pro outro, o cara tava bem, de um dia pro outro morreu, e foi por causa do cigarro também. Enfim, a gente conhece N casos aí. Eu tenho história também, eu tava contando agora também. Meu pai fumou muitos anos atrás, já tem mais de 30 anos que meu pai parou de fumar. E agora ele tá com um problema em 2 veias dele, assim, com tipo um entupimento, assim, 2 vezes. Aí foi perguntar por que ele tá com esse problema. E é do cigarro. É uma sequela do cigarro que ele já parou de fumar há mais de 30 anos atrás. Pra ver como é que o negócio ainda traz... aquele negócio acumula dentro do corpo, né? E faz muito mal. Agora, eu acho engraçado, a gente fala do cigarro, mas é uma coisa muito louca, né? Eu conheço pessoas, eu vi até uma senhora com 80 e tantos anos que fuma até hoje. E a coroa com uma disposição, caminha, anda. É uma parada muito louca, né? A gente, né... Eu não consigo entender, né? É muito Deus na parte. Ela é uma exceção também, né? Porque o que mais tem outra pessoa, outra, isso né? aí. Ela deve ter, de repente, uma resistência, né? Sim, uma resistência. Eu sempre também praticou esporte, também, né? Enfim. Mas, rapaz... Mas eu acredito que nessa época as propagandas eram muito voltadas, pesadas, né? Pro cigarro, igual, tipo, liberado. Igual eu comentei com o Ricardo, eu nunca vi uma propaganda de cigarro na televisão. Eu não lembro. Tu não chegou a ver, né? Cheguei a ver. A última foi no ano de 2000. De 2000. Eu não lembro. Eu não lembro eu posso até ter visto. Eu trouxe a última aqui pra gente ver daqui a pouco. Bacana. Porque, tipo, eu não lembro da última propaganda de cigarro. E assim, imagina se até hoje tem essas complicações, imagina quando a publicidade, a venda ali era muito pesada, muito maior. Não era. Morrer de gente não é brincadeira. E hoje ainda tem esses cigarros contrabandeados do Paraguai. Ainda tem isso. Que é uma mistura ainda danada, né? O cara vai morrer mais rápido, né? Agora tem o pendrive. É o vape. Isso é outra polêmica. Eu vi relatos, né?
de um rapaz que fumava muito, né? Esse cigarro eletrônico. E foram fazer a chapa lá dele, uma tomografia. A quantidade de vidro no pulmão. Mas eu vi um detalhe sobre isso aí. Foi até aquele do Flow falando. Ele fuma, mas ele fuma aquele negócio por causa da nicotina. Mas tem uns aparelhos daquele que tem outras coisas de substâncias ali dentro que ainda não provaram que faz mal. Tipo assim, que não... É igual o cigarro na década de 50. É igual o cigarro na década de 50, só que agora é o pendrive. Eu chamo de pendrive porque... Tinha aquele é um pessoal, pendrive, né? aquele pessoal que era, né, do interior, né? Tinha... De rolo. De rolo, né? Você pegar a história aí do cigarro, né? A quantidade de coisa que eles misturam, né? Enfim. Mas essa propaganda ainda tá leve, né? Tu vai mostrar umas propagandas mais pesadas. Vamos lá. Eles usavam muito criança pra fazer comercial. Usava criança mesmo, assim. A criança fazendo comercial. Mamãe, fume seu Marlboro. Mamãe já fumou seu Marlboro hoje. Isso. Que exemplo, hein? Coisas assim, Doideira. Não, imagina uma propaganda hoje assim. Na sociedade que a gente vive. Como que ia ser pesado. Exatamente. Acho que não se encaixa. Hoje em dia não tem... Mas eu trouxe uma aqui em preto e branco ainda. Eu acho que ela é de 50 ou de 60 ali. E eu tenho certeza que vocês não viram. Não. Eu trouxe ela aí pra gente ver junto aqui agora. The Flintstones has been brought to you by Winston, America's best-selling, best-tasting filter cigarette. Winston tastes good like a cigarette should. Que pressão, né? Acho que hoje, né, se fosse... Isso aí é proibido. Seria proibido, né? Realmente, não teria como. O cara tá induzindo a criança ali, ó, pô, o pai e a mãe fuma, e, pô, tranquilão, pode fumar Winston. Mas Não, pode falar. Mas eu acho que é muito da questão de mostrar a imagem ali como sendo legal. Sou descolado, fumando cigarro. Sabe? Mas não tinha a visão de que o cigarro fazia mal, né? Começar por aí, não tinha isso. Não tinha, era só algo que relaxava e tal, não tinha essa certeza, né, que a gente tem hoje. E os Flintstones, ele era um desenho que passava à noite. Ele era um desenho adulto. Era tipo um desenho adulto que a gente tem hoje, né? Ele era um desenho que passava no horário nobre. Entendeu? Os Simpsons ultrapassou agora o recorde dos Flintstones. De desenho há mais tempo no ar, em horário nobre e tal. Então os Flintstones era realmente como se fosse uma sitcom para os pais assistirem, né? Alcançava as crianças também, mas era voltado mais para os pais. Eu assisti muitos Flintstones, cara. Mas assim, não, mas tipo assim, quando eu nunca assisti o vídeo, a minha ideia sobre isso aí é que é pra passar a imagem que é legal. Com certeza. Tem a aparência que, pô, você fumando, você é descolado, pô. E é normal, toda a família aí, ó, pô. É comum, papai e a mamãe fuma. É isso aí. Entendeu? Então a criança já cresce com aquela cultura, né? Isso aí. Já tá enraizado na cabeça da criança. Aí. E mais do que isso, né? O próximo nosso aí que eu trouxe. Esse aí eu já fui usuário. Esse eu usei muito. Fico muito viciado nesse cigarro. Esse aí eu era, cara. Esse aí eu era. Cigarrinho de chocolate. Aí vou falar aqui com o nosso público rapidinho, né? Vamos aqui. Então, você que é da nossa idade aqui, né? Pegou aqui o pan, né? O cigarrinho de chocolate, né? Você foi usuário desse cigarrinho? Conta pra gente aí. Vai lá na descrição, vai lá, deixa seu comentário, conversa com a gente. A gente tem falado com muita gente bacana, comentando e falando sobre os vídeos, pedindo sobre mais curiosidades, né? Da questão da publicidade raiz, que a gente gosta de trazer, né? Então deixa aí seus comentários, curta, compartilhe. Não deixe de compartilhar e marca lá, clica lá no sininho, tá? Vamos lá, momento jabazinho, mas vamos lá, Ricardo, continua aí. Eu acho... Esse tu chegou a usar? Não lembro. Não é da tua época, né? Daniel é novinho. Cara, eu não lembro. Mas assim... Daniel, o negócio dele é só Barbie. É especialidade, pô. Mas assim, deve ser da mesma empresa de cigarro. Pelo nome ali. Porque, tipo assim, não faz sentido. Não, essa é a marca de chocolate. Até hoje existe. Existe. Pior que eu não conheço até hoje. Hoje, na verdade, é até engraçado, porque eles nem mudaram nem a forma. Porque depois que foi cancelado, veio toda a consciência, né, de 2000 ali, eles mudaram pro lápis de chocolate. Que vende até hoje, se eu não me engano, o lápisinho de chocolate. Aí mudaram o formato da caixinha. Né? Embalagem externa, né? Caramba, né? Não, porque, tipo assim, cigarrinhos. Tipo assim, a cultura do cigarro tava tão enraizada que... Eu fumava, eu guardava a caixinha igual guarda cigarro, sabe? Que doideira, né? Era engraçado. Pra tu ver como que o negócio era enraizado. Tu vê que o jovem, né, a criança naquela época, né, o adolescente,
tava num lugar que fosse frio, saía fumacinha pela boca. Isso aí. Ficava imitando. Né? Ficava imitando o cigarro. Loucura. Não, porque quando eu vi ali cigarrinhos, eu falei assim, pô, deve ser da mesma empresa que vende cigarro. Tá querendo linkar uma coisa a outra, entendeu? Já vamos viciar desde pequeno, né? Já vamos Joga uma nicotina e sem saber, vai comer um já vamos chocolate mostrar com nicotina. que é legal. Que isso, cara. O garotinho com a mão sem segurando dente ali, ó. ali, Tá ali sem o dente. Dá pra encaixar o chocolatinho ali onde tá sem o dente, né? Encaixa ali o chocolate ali, ó. Fica o cigarrinho, né? Caraca. Muito bom, clássico, né? Mas e aí, agora eu vou botar mais um comercial aí, que é da linha dos comerciais que eu vou te convencer a querer de volta. Isso é top. Feliz Natal do mundo de Marlboro. O Ministério da Saúde adverte: crianças começam a fumar ao verem os adultos fumando. Esse aí foi o último comercial de cigarro que vinculou no Brasil. Caraca, maneiro. Da Marlboro, em 2000. Não sei se foi 2000 ou 2001, mas em 2000. Em 2001 começaram as campanhas antitabagismo atrás das embalagens de cigarro, né? Mas no comercial já tinham ali um anúncio falando sobre a questão de... O que vinha, né? O que vinha de quantidade de nicotina, quantidade não sei o quê. Eles começaram aos poucos, né? A tentar barrar a venda. Aí começaram botando o que vinha, depois com o Ministério da Saúde adverte, né? E depois bloquearam de vez. Acabou. Acabou de vez. E hoje, tipo assim, até hoje eu não vejo... Tipo assim, propaganda, Não nada, tem, anúncio não, sobre não. isso. Eu não sei as regras de se pode ou não pode. Não pode, hoje não pode mais. Mas ainda tem muita gente que fuma, né? Apesar de tudo. O cigarro não parou de ser vendido. Cara, é tipo assim, como que os caras conseguem sobreviver até hoje num negócio desse? Porque eu acho que ficou alguns anos, desculpa te interromper, ficaram alguns anos, assim, houve uma queda realmente, até no consumo. Número de vendas. Porque houve uma como é que eu vou falar? Fizeram uma campanha educativa, né? Até na questão onde você podia fumar em local público, porque antigamente o pessoal tava dentro do ônibus, já treino no ônibus, o cara fumou dentro do ônibus. Elevador, tinha um monte de lugar, né? Trabalho, então depois começou a ficar mais restrito. Então tinha lá o local de fumante, local de não fumante. Você ia, por exemplo, lá no shopping, num restaurante, um lugar onde tinha área. Pizzaria e tal, tinha área do fumante e área do não fumante, entendeu? Bar, restaurante, tudo tinha. Hoje ainda tem, mas você vê que hoje tá mais... Você para de manhã pra tomar um café na padaria ali, o cara acabou de comer o pão, vai pra fora, puxou aquela fumaça, cigarro, vai pra dentro. Misericórdia. Mas isso aí também, essa questão, né? Tem uma tática de venda, principalmente os comerciantes que vendem cerveja, essas coisas assim, você pode ver que tá sempre uma coisa linkada à outra. Então, tipo assim, o cigarro sempre vai estar muito à vista do que a pessoa quer. Sim. Por exemplo, se num caixa vai ter aquela patilha grandona cheia de cigarro. Entendeu? Distribuidora de cerveja, de bebida alcoólica. Eu acho que é mais acima até o cigarro. Pra linkar uma coisa a outra, entendeu? Acho que não, acho que é porque não pode também estar na altura das crianças, dos olhos da criança. Tem toda uma regra de... Porque a lembrança que eu tenho é que, tipo, vai estar no caixa na parte de trás, entendeu? Mais alto assim. Mas eu quero dizer que, tipo assim, é uma estratégia de linkar uma coisa a outra. Sim. Por exemplo, tu não vai ver fácil num supermercado. Não. Apesar de alguns terem. E tu tem que pedir pra pegar. Tem que pedir. E tal, Mas em determinados comércios, tá linkando uma coisa a outra. Tipo, se você for num lugar que só vende bebida alcoólica, fácil tu vai achar um negócio assim. Mas eu acho que é essa estratégia de venda, e não chega a ser a publicidade, que eles usam pra ainda manter essa coisa viva. Porque assim, as pessoas que estão nascendo hoje, que não tem esse vício, nunca viram, né? Como que eles descobrem? Não vai ser exposto assim, né? Só você vê alguém ou na televisão, num programa, né? Alguma coisa. Até isso, assim, se tiver alguém fumando alguma coisa, já tem a classificação, já muda. Já não pode lá, não sei se é 12, 10 anos, enfim, tem a classificação lá diferente também. Porque é bem curioso que eles restringiram.
e o negócio ainda vende. Ainda vende. Entendeu? Isso é doido. Porque a geração já mudou. E já mudou a geração. Já tem a geração nova aí. Já não é a mesma geração que naquela época era maneiro. Isso. Né? Isso aí, já vê com outros olhos, já vê com um olho de outros olhos. repulsa e tal. E ainda Geração tem saúde. gente que consome. Mas isso aí. Entendeu? Mas eu trouxe esse último comercial do Marlboro, na verdade, pra falar de uma outra polêmica, uma outra história. A do cowboy do Marlboro, né? Que a gente sempre ouve, né? O cowboy do Marlboro morreu, não sei o que, tal, morreu de câncer no pulmão, morreu do etc e tal. Eu trouxe até a fotinha dele aí, eu coloquei a foto do cowboy. Sim, peraí. É o Robert Norris. Esse Robert aí foi Norris. o primeiro cowboy da Marlboro, tá? Eu lembro. E ele foi na década de 70, Bob alguma Norris. coisa, Bob enfim. Norris. Isso aí. E pra desmistificar, ele morreu agora, se eu não me engano, em 2019, Sim. com 90 anos de idade e nunca acendeu um cigarro. Caramba, Ele só fez o comercial, ele nunca Só acendeu. ganhou dinheiro. Ele não morreu de causa de cigarro. Ele só ganhou dinheiro. Só. Ali. Doideira. Mas ele abandonou também, igual teu pai, ele abandonou os comerciais do cigarro porque Para- ele tava dando mau exemplo pros filhos e pros netos, então Olha ele aí. parou. Que beleza. E depois dele, a gente já teve mais 5 Marlboro Man, que a gente fala, né, os cowboys, e Sim. os 5 morreram com problemas ligados ao tabagismo. Pô, mas um aí- câncer de pulmão, o outro com alguma Isso aí coisa. é aquele negócio do erro, né? Tipo assim, É. errar uma vez é humano, mas mais 4 vezes é complicado, né? O único que sobreviveu, que morreu quase de velhice, né? Não diz, na verdade, a família nem disse de que ele morreu, mas não foi nada relacionado a tabagismo. O único que viveu aí os 90 anos nunca acendeu um cigarro. Cara, doideira, hein? É complicado, né? Pois é. Aham. Bem complicado, pô. Muito. Aí que eu falo, vai entender, né? É. Pois é. Isso. Mas era bem... Eu acho muito... Essas propagandas muito legais. Eram bonitas, né? Eram maneiro. muito lindas. Eu lembro Era que- tipo assim, tu quer Era se espelhar... saúde. Tu quer se Era, tu espelhar queria no cara ser. desse. Tu queria ser o cara do Hollywood, né? Que pulava aquele ali que a gente trouxe, era do jet ski. Mas tinha os caras de asa delta, tinha os caras Surfista, de tudo que era surf, esporte. Isso aí. Era direto. Ó, os fortes eram Hollywood, Marlboro, depois a Camel entrou com uma propaganda bem pesada mesmo. Eu me lembro que eu morava lá no Rio Comprido, tinha uma agência de publicidade lá, que era a Taikon, depois foi lá pra Barra. E eles fizeram uma campanha publicitária, né? E eram várias dessas Toyotas Bandeirantes, Jeep. Legal. E eles iam com o pessoal, homem, mulher e tal, e passava distribuindo lá os cigarrinhos, não sei o quê. Rapaz, mas fizeram uma propaganda pesada mesmo, assim, né? E aí comercial rolando direto, né? E tinha uma música que era turururu, tarará, tarará, tarará. Tu vê que os jingles ficam, né? Tinha o Shelton Light. A mãe do amigo meu fumava esse tal de Shelton Light, né? Vou agora no fundo do poço, lá no fundo do baú, desculpa, né? A música era assim, olha o jingle, né, que fica na cabeça, né? Todo mundo está mudando para Light, Shelton Light, Shelton Light. Daí depois nessa pegada do Light, né? Porque o Hollywood era uma embalagem vermelha, veio o Hollywood Light, que era azul. A minha sogra só fumava o tal do Hollywood Light, né? É que nem hoje o pessoal bebeu refrigerante light. Era um É porque era era com um menos pior que o outro. nicotina? Eu sei lá, nem cara. Acho sei. que era com menos. Era um pior que o menos outro. Era um pior que o outro. Depois, o cara ia morrer, ao invés de morrer com 10 dias, ia morrer com 15, 20. Aumentando, né? O pulmão durava mais 5 dias. Durava mais um pouquinho, né? Que doideira, né, cara? Como é que o cara né? fala o cigarro Pois é. é lá? Por que ele é light, né? É. Mas é a questão do filtro, né? Ah, sim. O filtro, o cigarro que tinha o filtro não era light, ele tinha um filtro, ele era meio amarelado, meio quase um laranja, né? Sim. E o light, ele tinha um filtro branco. Então acho que ele filtrava mais ali, Sim, né? entendi. Você pode Podia dizer ser um isso, filtro né? mais forte, né? Alguma coisa assim, né? E essa galera que fumava, né? Você vê, voltando aqui pra questão do início, quando se falou o negócio da moda, o pessoal né, bem arrumado, tinha o pessoal que usava cigarrilha, né? As mulheres usavam cigarrilha. Tem isso né? ainda, verdade. tem um Aquela- adaptadorzinho, né? Aham. Que veio da época das antigas, dos anos 60, né? Que tinha essas Eu lembro de cigarrilhas, filme né? só. É o adaptadorzinho, né? Você encaixava essa cigarrilha, ficava, né? Às vezes tinha uma maiorzinha, outra menor, Isso. mas usava a cigarrilha e pra puxar e tal. Uhum. E, cara, é muita doideira, né, mano? E Ricardo, que negócio é esse que tu quer que eu volte as propagandas de Não, cigarro? calma. Chegar aí agora. Ah, Aí, vamos lá.
Isso daí foi implementado Essa já é a terceira leva, tá? De comerciais anti-tabagismo implantado na embalagem ali de trás do cigarro. Essa é a terceira leva com imagem chocante, com imagem pesada e tal. Bem pesada falando mesmo. de pessoa sem dedo que perdeu, falando do perigo, falando de morte, impotência, infarto lá com o peito do cara aberto, com o coração ali cheio de binga de cigarro, que o Daniel conhece muito bem. E tá vendo? Produto tóxico, tem lá falando de aborto, sofrimento ali da família e tal. Só que tem um problema. Eles estão implementando isso daí, né, desde 2001 e o cigarro que a gente está comentando aqui não parou de ser vendido. Isso aí não é efetivo. Aí, recentemente, sim, tem várias pesquisas sendo levantadas, né, para ver a eficácia desse tipo de conteúdo. Eu trouxe até uma aqui, mas assim, tem várias, eu esbarrei com várias pesquisas. Nessa daqui tem várias pessoas falando sobre o porquê que isso não é eficaz, né? Essa daí é da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Foi feita em 2009, tá? Uma análise das imagens antitabagistas nas embalagens de cigarros no Brasil. Fizeram a pesquisa com várias pessoas, usuários de cigarro, e muitos deles falam, na verdade, o quanto é ridículos as imagens, sabe? De trás, que elas são artificiais, elas não passam verdade. Elas não passam... elas não dão a credibilidade, digamos assim, pro que tá querendo se passar. Tem até o tom ali, por exemplo, ali da morte ou do cara lá do perigo, por exemplo, dessa leva aqui. A pessoa sabe que faz mal, né? Então... A pessoa já sabe. E essas imagens aí, elas passam até uma surrealidade. É como se fosse um jogo de videogame. Você vê que tem aquele tom... Exatamente. Tem aquele tom ali esverdeado, tem essas coisas assim. Parece que o cara é uma imagem de game, sabe? Ele consegue desassociar do real. Ele não consegue se ver naquela posição. Eu vou te falar uma coisa. Esse aí que tá verde, a placa de computador do cara tava assim mesmo, nessa cor, velho. Eu vou falar pra você. Isso aí tem uma similaridade aí, entendeu? Então, mas a questão eu já tinha visto a fumaça, cara, eu passo mal. Você quer ver eu passar mal? Eu tô almoçando, tô tomando café e vem aquele fumaça, cheiro, é horrível, fumaça de cigarro. Ou então você tá na rua. Eu já pensei até fazer uma coisa. Eu vou comprar um bom ar daquele de lavanda e vou andar com ele na rua. Porque vem o cara na tua direção, ou então ele tá andando na tua frente, dá aquela pitada e solta aquela fumaça, vem na minha cara. Entendeu? O que eu vou fazer? O cara vier na minha direção jogar a fumaça, eu vou jogar nele. Ué, meu amigo, se tu não jogou a fumaça em mim, tô jogando a minha que é mais cheirosa em você. Eu sinceramente, eu nunca parava pra pensar com esse olhar que passou agora. Sim. Porque eu olhava assim e falei, caraca, horrível, vou fumar não, né? por causa disso aí. Mas eu nunca parei pra olhar. Tu não é viciado, né? Porque eu não uso, então eu nunca parei pra olhar com isso aí. Uma coisa que a gente falava com a minha sogra, né? O fumante mesmo, ele já não sente mais o cheiro do cigarro. Então, quando, por exemplo, minha sogra fumava lá em casa, quando a gente estava... antes de eu casar com a minha esposa, a gente morava junto nós três, né? E logo depois casamos, ficamos um tempo juntos. E minha sogra fumava na parte de fora, né? Na varanda e tal. Mas aquele cheiro vinha. E ela achava que não tinha nada ali e tal, entendeu? Ela já tá tão entranhado que ela não consegue sentir. Ela gostava de chiclete também? Não. Café. Café era direto, café era direto. E assim, pra pessoa tá tão normal que ela não consegue distinguir. Aí não sabe que a outra pessoa tá passando mal, tá sentindo aquele cheiro. O cheiro... Não tem como a pessoa disfarçar que não fumou. A pessoa fumou, não fumou. Não, peraí, amigo, tá tudo entranhado. Não tem nem você como, chega né? perto, vê que botar um radar, fica tu. Lembrei do Chandler fumando. Ele fumava e jogava o bom arzinho lá e jogava spray na boca. Né? E a Rachel, quando tava lá querendo impressionar, né, fazer parte daquele ciclo de amizade lá no Ralph Lauren, né? Isso. Aí foi lá fumar, tossindo pra caramba. Aquela história, né, que a gente vê aí com cigarro, né? Muito engraçado, bom. Né? Mas enfim, eu trouxe aí essas propagandas de antitabagismo que ficam impressas lá atrás do cigarro. E uma das pesquisas, eu esbarrei com várias, né, como eu disse, uma das pesquisas fizeram uma análise de ressonância magnética nas pessoas que, ao verem, as pessoas com vício, ao ver essas imagens, o que ela atingia ali no cérebro, né, fazendo a ressonância. E o que foi mais assustador? O pessoal descobriu que essas imagens, elas impactavam, elas acendiam ali a parte no cérebro chamada núcleos accumbens, que era a parte que era estimulada vendo essas imagens. E essa é a parte do cérebro chamada como ponto do desejo. Ou seja, a imagem Você fica com vontade de fumar. Exatamente.
ela ainda dava vontade de Vai fumar. entender, né? É Vai incrível, entender. cara. Não afastava o desejo de fumar, pelo contrário, acendia a vontade de fumar. É uma publicidade reversa, né? Exatamente. Do Você acha objetivo que final. tá atingindo ali, mas na verdade Não, tá tendo tá. um efeito reverso. Marketing, essa mesmo. Aí é que vem a minha frase lá do início. Porque uma das outras pesquisas fizeram lá e começaram a perguntar, mas o que faria você parar de fumar? E a maioria das pessoas responderam que era um incentivo positivo. Uma coisa incentivando as pessoas, o porquê o parar de fumar seria bom para elas. E aí é que eu volto. As propagandas raiz de cigarro, as propagandas clássicas de cigarro, o que elas mostram? As pessoas saudáveis. Atletas. As pessoas atletas, o cowboy, né? As pessoas ali saudáveis e tal, com vida, né? Então, se a gente fizesse uma propaganda anti-tabagismo, usando os atletas que pararam de fumar, ou os atletas que nunca fumaram, focado pra pessoa parar de fumar, de repente ela seria mais eficaz do que essas campanhas. Tipo, entendeu? pegar uma pessoa correndo 3 km aí, Isso no aí, final é. chegar e mandar uma frase de efeito. Exatamente. Para de fumar. Exatamente, entendeu? Lembra aquela- Um reforço Reforço. positivo. É. Lembra aquela onda que eu tava dropando lá no Hollywood é o sucesso, cara? Então, Não. eu nunca fumei, É eu tô isso, aqui, ó. é isso. Então, por exemplo, eu fumava, eu parei de fumar e agora eu tô Uhum. aqui, ó. É isso aí, entendeu? Ou pega lá o cowboy, que o falecido cowboy do Marlboro, pega a família dele e fala, ó, meu pai morreu com 90 anos sem problema de cigarro, mas ele nunca acendeu um cigarro. Entendeu? É legal você pegar e resgatar esses exemplos positivos certeza. pra incentivar as pessoas a não fumarem. Eu acho que é uma visão diferente, né? É isso aí. De mostrar essa questão de como você vai vender positivamente uma coisa. Isso aí. Porque ali todo mundo é só negativo. Quando a pessoa só olha ali, só pensa em morte. Só. Mas, como tu disse, pela pesquisa... Ativa o ponto de ativa desejo da o pessoa. desejo, né? Doideira, né? É. Doideira. Então o cara olha aquela imagem, primeiro eu olhava e falava assim, a impotência que eu tô assim, olha assim. Ah, te chama até atenção pra tu ver o cigarro Não, então, ali, cara. mas- Passa mas- batido e tu olha ali, né? Mas Uhum. foi o que eu disse, André. Eu, quando olho, eu penso em, tipo assim, morte, em algum problema de saúde. Uhum. Mas é porque eu não fumo. É. Mas quem já tem o vício, Talvez não adianta. não adianta, Não entendeu? adianta. Entendeu? É comprovado aqui pelas pesquisas que não adianta. Tanto que os cigarros continuam sendo vendidos, né? Foi investido acho que mais de 5 bilhões nessas campanhas e foi muito mais de 5 bilhões de cigarros vendidos. Não foi Teve efetivo. um filme, eu acho que foi com Russell Crowe, que falava sobre a empresa do tabagismo. Eu vou Eu não pegar isso conheço. depois pra gente ver. É justamente isso. Eu acho que ele trabalhava. Era isso, agora eu não me lembro. Se eu tô confundindo o filme com esse ator, que tinha uma questão dessa aí do tabagismo, né? Da questão do que tinha misturado. E ele não podia ir a júri falar e tal, né? Uhum. Testemunhar, porque ele tinha aquele contrato de. É privacidade, não, é de sigilo. sigilo e Uhum. tal, não poder falar e tal. Enfim, eu acho que eu vou ver se esse filme, se eu tô confundindo com outro. Mas é uma história muito legal, cara. Dessa briga, né? Uhum. Enfim, Tem ele contra a bastidores. empresa, aí depois até ele é perseguido e tal. E eu não sei se essa história foi uma história real. Eu vou pesquisar depois, a gente até no próximo programa, gente, no próximo Legal. episódio, a gente vai comentar sobre ele aqui, né? Falando, né? Bom. Isso aí. Eu acho que, né, o objetivo do vídeo hoje é mostrar que você não precisa ter um produto viciante só. Uhum. Levando, tô brincando, gente, mas... mas porque assim, é uma coisa que dura muito tempo, sem Sim. propaganda, sem... Só pelo vício das pessoas. Só pelo vício. Entendeu? Isso aí. Vamos trocar, falando em termos de publicidade, ela não precisa ser uma coisa viciante, mas tem que ser uma coisa saudável. Saudável. Né? A sua publicidade tem que ser saudável. Né? Que muitas pessoas vão estar ali, vão estar vendo, vão estar passando até por gerações e vão estar lembrando. Da mesma forma que a gente lembra, né? Tu vê, eu cantei aqui o Shelton Light, que foi um jingle que ficou na cabeça. Né? Exatamente. Entendeu? É igual hoje, por exemplo, a gente teve o nosso vídeo aí, quem não assistiu, assiste lá o nosso vídeo da Coca-Cola. Isso É aí. um produto centenário que tá aí, que tipo assim, Sim. não investe em propaganda assim, pesada, Uhum. igual, né? É. Outras marcas investem e tem muito mais efeito, mas tem um nome, né? É isso aí. Ele preza pela, né, essa marca que a gente falou aí, né? No episódio anterior, né? Investe muito até na família, né? Mostra lá a família reunida no Natal e tal, mesmo. memórias afetivas, E né? faz mal também, né? A Coca tem muito açúcar. Também. É Então, verdade. tipo assim, né? O caramelo, vamos entrar nesse É, assunto. tem muita coisa. E parece que o cara tá falando de cigarro, não vou falar, né? Qualquer coisa a gente volta. Apesar que a gente tem aí, de repente, parte 2 da Coca-Cola, né? É. A gente tava conversando aqui porque faltou muita coisa. Faltou muita coisa no outro vídeo, tá?
A gente não falou do ioiô, a febre do ioiô. Teve até Vocês comentário. comentaram. Teve até comentário. Quem foi aqui que nunca teve um ioiô da Coca-Cola na sua adolescência, hein? Minha esposa também falou da coleção dos ursinhos da Coca-Cola, também das Olimpíadas, que eu também a gente não Então, falou. assim, muita coisa aí, ó. Tem muita coisa pra falar, né? Então, vai ser legal. Vai ter o parte 2 aí, o pessoal tá pedindo algumas coisas que não foram ao ar. Isso. Mas é isso. Mais alguma coisa, Ricardo? Fechou. Fechou? Fechou? Daniel? Pra mim é só pedir pro pessoal curtir, comentar e compartilhar aí, porque fortalecer o canal, né? Ajudar a gente Isso aí aí. a trazer mais propagandas aí, raízes, mais curiosidades, entendeu? A gente tem que, né? É isso aí. Sobre a publicidade aí e o marketing. É isso aí, pessoal. Lembrando aí aquela frase, vem o quê, Ricardo? Tomar um café aqui com a gente. Vem tomar um café aqui com a nosso gente. estúdio, conhecer Isso. aqui o nosso espaço para você também estar aqui gravando seu podcast. Aqui não tem espaço fumante, é só lá fora na rua, né? Até porque a gente tem um monte de equipamentos aqui, né? Enfim, não pode. E é aquilo, curta, compartilhe para os seus amigos e também para os inimigos, né? Já sempre falo isso aqui. Clique no sininho para receber sempre novos vídeos informativos sobre publicidade, sobre a nossa agência. E eu volto a dizer antes de terminar, você tem um projeto bacana, um podcast, né? Mas você não está conseguindo tirar esse projeto, né, do papel, a grana está um pouco apertada. Entre em contato com a gente, fala aqui com a gente quer ver o teu projeto e dependendo de como, né, esse projeto que você tem, quem sabe ele não sai do papel e vai direto pro canal do YouTube, né? Gravação de curso também, André? Você faz? Gravações de curso aqui também, né? Nós temos aqui um espaço, né, com fundo croma, se você quer gravar seu curso, sua videoaula, né? Nós temos aqui um espaço bem bacana. E é isso, né? E lembrando que a Zion Produções, né, a parte de audiovisual, mas a agência Zion também trabalha com gestão de tráfego pago, né? Gestão de tráfego, redes sociais, site, dentre outras coisas, né? Nós vamos ficando por aqui. Eu acho que acabou mesmo agora, né? Isso. E aqui foi mais uma maneira descarada, né? De mostrar para você, né? Como é o nosso estúdio, né? O nosso áudio, nossos vídeos. E trocar um pouco de ideia e falar sobre a publicidade raiz, né? Muito obrigado pela sua audiência, nós agradecemos. Não podemos esquecer, Ricardo. Desculpa. Próximo episódio, nós já vamos começar. Depois desse episódio, nós vamos ter o próximo, que será uma entrevista com uma pessoa muito top. Como diz um amigo meu, top das galáxias, né? Isso aí. Né? Bom. Não vamos revelar o nome ainda não, tá? Mas é assim, uma pessoa que tem muitos seguidores. Ela tem um trabalho assim fantástico, tá? Ela deu um presente para minha filha que tá no quarto dela lá, lindo, 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 um trabalho assim excepcional. É um trabalho artístico, artesanal, é um trabalho muito minucioso e assim, nós estamos muito felizes de poder estar entrevistando ela aqui, né? No próximo episódio, fiquem ligados às nossas redes sociais, que nós vamos estar colocando post lá falando quem é, né? Você vai poder conhecer um pouquinho do canal dela também e ela vai estar aqui conversando com a gente. Beleza? Fechou? É isso, se a gente então é isso pode. aí. E se a gente pode, você também podcast. Beleza? Um abraço, beijo, fiquem com Deus até o próximo episódio.